Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste encontro, toque de esperança. Deixemos que o amor de Deus possa refletir nas nossas ações, que o amor de Deus possa refletir na nossa relação com o outro, na nossa relação com o nosso semelhante, que o amor de Deus impregnado em nosso ser possa se manifestar nas nossas atitudes. O nosso mundo carece, precisa de homens e mulheres que manifestem nas suas pequenas ações, nos seus pequenos gestos, o amor recebido de Deus. Nós não recebemos o amor de Deus para ficar com Ele para nós. Mas o amor de Deus nos dado tem um propósito. O propósito é que nós também, da mesma forma que recebemos este amor tão doce, possamos também dar esse amor, oferecer, transmitir esse amor àqueles que nós encontramos. Por isso hoje, comecemos a nossa manhã experimentando o amor, o oceano do amor de Deus, e possamos retribuir esse amor recebido, doando àqueles que hoje encontrarmos em nosso caminho. Deus possa ser revelado, conhecido nas nossas pequenas ações, em nossos pequenos gestos. O evangelho que hoje a igreja nos oferece é Marcos 3, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é bonito percebermos e acompanharmos o itinerário de Jesus. Marcos deixa muito claro esse itinerário e apresenta o sentido de cada momento vivenciado nesse itinerário do Mestre. Jesus começa pregando o Evangelho na sinagoga. Ali ele já começa a dizer para que veio, curando as pessoas, expulsando os demônios, indo ao encontro dos discípulos, curando ali a sogra de Pedro. Depois, desafiando a lei judaica, ou seja, a lei do sábado, onde os judeus irão entender que Jesus está agredindo a lei, e por isso irão condená-lo, por isso irão tramar sua morte. Depois nós vemos Jesus que cura uma multidão, o que nós víamos ontem, a multidão que vai ao encontro dele, e leva ali todos os doentes, e da barca Jesus pregava, anunciava, curava, proibia que o demônio o chamasse pelo nome. E depois faz a sua clássica proibição messiânica, não dizer nada a ninguém. Hoje, Jesus, ele começa a aumentar, crescer o seu grupo. Percebe certamente que ele precisa de mais pessoas para lidar com a multidão que cresce.
E por isso, Jesus hoje, de uma forma clássica em todos os evangelhos, antes de qualquer decisão, ele sempre vai rezar. Marcos também assim o apresenta. Jesus subiu ao monte. Subir ao monte significa estar mais perto de Deus. Significa que a criatura humana está mais próximo da criatura divina. O céu, melhor, a terra fica mais próxima do céu. E eis que ali há uma relação bem mais próxima do homem com Deus. Jesus sobe ao monte não porque precisasse rezar, mas para nos mostrar a necessidade de estarmos em comunhão plena com Deus, com o Criador. Assim faz Jesus, sobe ao monte. E ali ele chama os 12. Interessante, antes de denominar, de dar nome a estes que ele escolhe, os escolhidos, Jesus diz para que vai os escolher. Então ele deixa muito claro, de forma pedagógica, o porquê dessa escolha. Primeiro ele vai dizer, Jesus designou 12 para ficar com ele. A primeira missão dos discípulos é ficar com Jesus. Estar com Jesus significa viver a sua intimidade, mas ainda significa repetir aquilo que faz Jesus. Os discípulos, portanto, serão multiplicadores dos gestos de Deus, anunciadores daquilo que experimentaram em Deus. Ou seja, a primeira missão do discípulo é estar com ele, com Jesus. Depois, a segunda missão que ali apresenta Jesus é enviá-los. Depois de estar com ele, depois de experimentar a docilidade de Deus, agora é hora de enviar. Enviar para as pessoas, enviar para aqueles que deles precisam. E envia com o propósito de que eles sejam pregadores, pregar a boa nova. Mas não pregar de qualquer jeito, mas pregar com autoridade. Só se prega com autoridade quando primeiro se vive aquilo que se prega. Portanto, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles primeiro vivam o que irão pregar. E aí, assim fazendo, irão expulsar os demônios, curar os doentes, fazer aquilo que fez o Mestre. Somente depois de Jesus deixar muito claro a razão da escolha, ou seja, ficar com ele, estar com ele, depois enviar e enviar para pregar e pregar com autoridade, aí Jesus então escolhe, chama pelo nome cada um. Chamar pelo nome significa eu tenho autoridade sobre ti. Chamar pelo nome é dizer eu te conheço e por isso eu te escolho. Eu te escolho e por isso eu te envio. Jesus chama cada um pelo nome e os envia em missão. Também Jesus nos chamou pelo nome no dia do nosso batismo. Gildenô, Antônio, Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo, eu te escolho, eu te separo e depois envio em missão. O sentido do batismo é esse, é escolher. Escolher significa separar para, e separa para adestrar, ensinar, educar e depois enviá-los para a missão. Jesus, portanto, hoje, ele chama os discípulos, diz para que está chamando, depois os envia, chama pelo nome para dizer, eu tenho posse sobre vocês. Amados irmãos e irmãs, nos coloquemos junto a esse grupo seleto de Jesus e digamos sempre a ele, sim, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,